bem. Hoje nós estamos aqui com um dia de garoa, friozinho, uma lareirazinha crepitando. Não, e tu tá com essa tua echarpe que eu acho a coisa mais linda. Eu acho lindo. O que é isso? Isso. É tipo uma echarpe, né? Eu acho um charme. Um Eu acho que devia ser uma peça fundamental no guarda-roupa masculino, sabe? Entendi. Eu acho que deixa uma elegância tão linda. Acho que estamos entrando. Vamos lá. Aqui eu já... Ai, ai. Vamos lá. Tirar o som do celular. Deixar agora o pessoal já vai entrando e a gente já... Aqui. Tá entrando, só tá dando delay, já estamos... Estamos entrando. Já estamos aqui. Perfeito. Já tem gente. Bom, Muito já bem. vamos. Isso aí. Bom, vou começar apresentando, dando uma noite a todo mundo e apresentando o nosso convidado de hoje, né? No nosso bate-papo de hoje, será com o filósofo clínico, professor, escritor e peregrino Beto Colombo, autor de 10 livros, sendo 2 emocionantes livros sobre o caminho de Santiago, Compostela, Muito Além do Caminho, e Compostela, Passo a Passo. Beto também é conselheiro organizacional e terapeuta. Todos os anos leva seus pacientes para fazer terapia no caminho de Santiago, como um ritual de passagem para uma nova jornada existencial. Recebam todos conosco Beto Colombo. Muito prazer que você esteja aqui com a gente. Muito boa noite a todos e um bom caminho a todos. É um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Boa noite a Natália, a Adri Reis e a todos os peregrinos e futuros peregrinos que porventura estão nos ouvindo aí. Muito obrigado pelo convite e espero responder às questões existenciais de cada um à altura de que cada um mereça, né? Muito legal. Então, nós vamos tirar nossa virtude, né? E para começar... Não, primeiro eu vou ter que dizer, né, Beto? Eu estava falando que hoje foi uma emoção muito grande. Eu vou ter que falar em público, porque foi o primeiro livro que eu ganhei para fazer o caminho da minha amiga. E foi uma coisa muito linda. Quando tu aceitou vir falar com a gente, foi uma emoção muito forte. E eu fiz uma imersão de ti, assim, de toda essa tua filosofia peregrina, e é muito emocionante mesmo estar te recebendo aqui hoje. Muito, muito, muito. Então, agora, vamos tirar uma virtude aí, vamos já começar com a filosofia de caminho. Então, vou fazer o seguinte, geralmente o nosso convidado escolhe, então, quando tu me disser que para, eu vou parar, tá? Uhum. Ok. Essa aí. Essa aqui? William, essa aí. Outra vez? Para frente. Aí. Essa aqui? É? Poder pessoal, de novo. Mesmo que é o Cássio. É a força. De novo, meu, o Cássio está aí com a gente, ó. A gente Olha só. Lindo, e o Cássio conectou, querido, né? Poder pessoal. Olha aqui como é que tá com a nossa cruz, ó. Poder pessoal. Força de dentro. Brilho interno. Capacidade de ação, melhora e recuperação. Se preparar. Estar em harmonia com o corpo, a mente e o coração. Assumir responsabilidades. Saber quem você é. Ter consciência do seu melhor
e do seu pior. Pensamentos fortalecedores e positivos. Estamos onde temos que estar. Nos protegemos, nos cuidamos e nos valorizamos. Ter consciência e coerência com quem realmente se quer, o que realmente se quer e onde se quer chegar e com quem quer estar no caminho a seguir. Poder pessoal. Poder pessoal. Fantástico. Assim, com toda essa energia e brilho, com esse filósofo querido, peregrino, vamos começar hoje. Eu quero começar porque hoje o Beto publicou uma frase que eu achei fantástica, né? Que ela diz assim: se existencialmente você não se sente bem no seu lugar, possivelmente aquele não é o seu lugar. E tu sabe que eu resolvi começar com essa frase porque quantas e quantas vezes, né? Agora nós fazemos a metáfora do caminho. Eu me sinto fora do lugar e esse sentimento eu não tenho no Caminho de Santiago. Lá eu me sinto no meu lugar. Então, eu acho que com essa frase a gente pode, né, desenrolar a live de hoje, porque tem muita coisa legal, assim, e principalmente esse trabalho que tu faz, né, de levar as pessoas para esse lugar que eu acho tão especial, né? Então, o Beto, tu podia nos contar um pouco de como começou a tua história com o caminho, né? O que te levou a primeira vez assim para o Caminho de Santiago? Pois, Adri, eu pensando aqui, acho que tem tudo a ver com essa frase que foi publicada hoje aí, nas redes sociais. Eu teve uma época da minha vida que eu fui um estudante de filosofia, de teologia, né? Terminei filosofia com 86 e depois fiz teologia, continuei os estudos. E teve um momento que eu me casei, tive filhos e virei empresário. Precisei fazer administração, precisei entender de contabilidade, precisei saber qual era o mundo empresarial. E quando eu botei a empresa, quando eu me tornei empresário, eu estava buscando um meio de vida, né, para sustentar minha família. Acho que a minha vocação né, ser pai, ser avô, ser um homem de família. E eu precisava de um meio de vida. E eu fiquei aquele sonho que eu tive lá em 1994 de fazer o Caminho de Santiago, me presentear, né, fazer o Caminho de Santiago. E de repente eu me envolvi de uma forma tão intensa no mundo empresarial que eu não lembro da minha vida, a não ser empresário, dos 22 anos até os meus 34 anos, quando eu comecei a voltar para casa. E aí comecei a levar a sério de que eu acho que eu não deveria ser empresário. Só que quando tu entra nesse mundo empresarial, ele é um mundo muito difícil, ele é um mundo que ele te suga, né? E o nosso país, o nosso Brasil, é um país que, se a gente olhar as novelas da Globo, se a gente olhar os filmes brasileiros, se a gente olhar a literatura brasileira, geralmente o bandido é o empresário. E eu estava ali como empresário, como um meio de vida, só que a empresa foi ficando tão grande, que eu não conseguia, eu caí numa armadilha conceitual de um jeito que eu não conseguia sair daí. E eu fui conseguir colocar a cabeça para fora da água lá com os 44 anos, quando eu fui fazer o Caminho de Santiago. Essa foi a minha experiência, esse não é o meu lugar. Eu estou empresário, mas eu não sou empresário. E aquele meio de vida que começou a passar a ser um meio de morte estava me doendo muito. E aí o seguinte, então eu fui para o Caminho de Santiago para tomar uma decisão na minha vida, o que eu vou fazer? E quando eu comecei o caminho, as dores, as bolhas, foram me alertando de que, opa, cadê teu corpo? Onde é que tu estás?
E eu fui no caminho, e quando eu voltei no caminho, então a decisão foi de que, sim, eu não sou empresário. Eu botei uma empresa para ter um meio de vida e que eu deveria, então, procurar meu caminho, que eu tinha perdido lá atrás, como estudante de filosofia, como filósofo, e resolvi, então, que vender a empresa. Aí eu voltei, né? Fui para Jurerê, tive um papo com a minha família, com os 2 filhos, um tinha 24 anos, outro tinha 20, e eu disse para eles, olha, eu tomei uma decisão, eu quero vender a empresa, eu não quero mais ser empresário, isso está me pesando demais, tal. Contei a história para ele. E aí eu disse, olha, tem uns americanos aqui que querem comprar a empresa e eu vou vender a empresa. E o meu filho mais velho disse, não, a empresa é tua, pode vender, né? Nós temos o nosso caminho e tal. E aí eu fiz uma brincadeira com eles, né? Nós já estávamos tomando vinho, um pouquinho alto, né? Nós 4. A minha esposa estava junto, a Albani, minha companheira. E aí eu perguntei para eles, tá bom, cada um de vocês vão receber o valor X, hoje equivalente a 5 milhões, vamos dizer assim, que era $1 milhão para cada um. Claro que o dólar era outro valor na época, né? Estamos falando quase 14 anos atrás, 15 anos atrás. Quase não, mais de 15 anos atrás. E aí eu perguntei para eles, o filho mais velho disse, não, eu vou botar uma empresa para mim. E o filho mais novo disse, não, eu vou aplicar o dinheiro, eu vou me formar e depois eu vou botar uma empresa. Nossa, aquilo me atravessou de um jeito. Eu disse, puxa, eu estou querendo afastar meus filhos do cálice e eles estão querendo beber desse cálice. E aí eu falei para eles o quanto era difícil ser empresário no Brasil, contei a história de como começou a vida, do que eu passei, os problemas que eu tinha, e como eu estava me libertando disso, e vocês estão querendo entrar nisso. E o Felipe, o filho mais velho, disse assim, pai, é difícil para ti, para nós não vai ser difícil, para mim não vai ser difícil. Eu disse, bah. Aí peguei a mochila, fui fazer o caminho da ilha. Baixa. Sozinho. Andei, era para andar 8 dias, eu andei, como é que era? E voltei, então eu saí numa segunda-feira e voltei no sábado. E aí eles tinham vindo para Criciúma, voltaram para lá, eu estava lá, e aí eu fiz uma proposta para eles. Eu assim, vou fazer o seguinte, então, se vocês querem ser empresário, eu não vejo empresa, e vocês vão tocar a empresa, vocês vão se preparar para... E nós estávamos falando no mês de setembro, outubro, por aí, no mês de janeiro, o Felipe, mais velho, já estava nos... Ele perguntou, o que eu preciso fazer? Eu disse, vai ver o que esses americanos têm que nós não temos, nós não sabemos fazer, porque é pesado e para eles é tão leve. E ele fez um mês, estava guardando lugar para eles. Hoje os 2 tocam a empresa. Então, assim, eu encontrei o meu caminho no caminho de Santiago. Encontrou o teu e lugar. Daí em diante, eu fiz todo um processo de sucessão e aos 50 anos eu passei o bastão para eles e hoje eu estou conselheiro da empresa por pedido deles, né? Mas hoje eu sei que eu sou um terapeuta. Mas, olha, fiquei perdido durante muito tempo. Mas será? Porque muitas pessoas... Eu sempre falo da coisa do chamado, né? Será que essa tua diferença como empresário e essa tua conexão como filósofo clínico, professor, peregrino, e essa tua suavidade, eu admiro muito de falar, que eu acho que tem muito a ver com a teologia, né? Teologia, eu gosto... essa coisa professoral suave, sabe? Mas, ao mesmo tempo, firme. Não acha que lá... A gente tinha falado no nosso bate-papo, quando a gente estava fazendo o Brain. Tu não acha que lá tu já estava meio que começando o caminho e tu já estava ensinando os teus filhos a caminhar? Como, por exemplo, a Adri, o pai dela foi peregrino, trabalhou na comunicação, sabe? Eu acho que a gente vai meio que falando para os nossos filhos, vai ajudando eles a encontrar o caminho deles. Só que tu demorou esse tempo. Como é que tu vê isso?
Isso a gente chama em filosofia clínica de agendamento, né? Até que ponto, no momento que eu tenho um cálice aqui que eu quero afastar do cálice, será que eu não estou aproximando ele de mim? No momento que eu quero afastar dos meus filhos, será que eu não aproximei eles? Eu posso ter agendado neles. Mas aí é o seguinte, o que me aquietou o meu coração, né? Já há muito tempo meu filho dizia isso, mas tu vê, na semana, 2 semanas atrás, meu filho fez uma live aí e tal, falando sobre a trajetória dele, inclusive ele está escrevendo um livro, né? Se eu não me engano, é Como eu me tornei CEO com 27 anos de idade. E diz o seguinte, que ele sabia que ele queria ser empresário quando ele assistiu uma palestra, um teatro aí cheio, ele assistiu uma palestra minha sobre o mundo empresarial, e ele disse assim, nossa, eu quero ser isso aí, eu quero ajudar pessoas, dar emprego para pessoas, eu quero ser empreendedor. Então, com 14 anos, ele definiu, né, que ele queria ser. Eu, com 14 anos, eu confesso para ti que não passava na minha cabeça ser empresário. Eu estava pensando em outras questões. Nem peregrino. Nem peregrino. Tá, e quais as semelhanças e diferenças para ti do filósofo clínico, do professor e do peregrino? Como é o que tu acha? Onde eles se conectam? O que eles são diferentes? O que eles são semelhantes? Então, a filosofia clínica ela tem algumas peculiaridades, né? A filosofia clínica ela se diferencia um pouco das outras terapias por questão de trabalhar a posteriori, explicando posterior vamos dizer, eu vou convidar para minha frente, eu não sei nada. Vem de Sócrates, só sei que nada. Eu vou me limitar a isso. Então, eu não posso dizer nada para você, a não ser que eu conversar com você sobre a sua historicidade. Historicidade é diferente de história. Historicidade é a tua história de vida contada por ti mesmo e representada por você mesmo. Se eu perguntar para tua mãe a história de vida, a tua história de vida ela vai contar de um jeito. Se eu perguntar para você, é de outro jeito. Então, a tua história de vida é essa que tu conta. E a partir dali, a posteriori, eu posso dizer alguma coisa. Eu posso te ajudar a partir disso. Então, antes disso, eu não sei nada. E Protágoras, que é um dos grandes inspiradores, junto com Arthur Schopenhauer, ele disse que o homem é a medida de todas as coisas, das coisas que são enquanto são, das coisas que não são enquanto não são. Vou traduzir isso para o caminho de Santiago para ficar fácil. Eu levei um grupo para o caminho de Santiago. Chegamos em Saint-Jean-Pied-de-Port, né? 5 pessoas. Entramos num albergue, a gente deixou as botas do lado de fora, tal, do lado de fora do nosso quarto, uma prateleirinha ali, nós deixamos ali. Nós ficamos em 6 no quarto. Levei 5, mas em 6. À noite eu levantei. Falhando. Misturei todas as botas. Eu vou botar aqui porque a gente vai sair de um outro companheiro. Era diferente, o número era diferente, eu tinha misturado as botas. Aí quando eu botei. Tá falhando o som, Beto. Não, mas essa não é minha bota, essa não me serve. Tá falhando? Melhorou, não melhorou? O teu som estava atrasando um pouco. Se tu puder repetir, porque é bem interessante isso mesmo. Essa é muito... Tá. Bom, então, quando eu cheguei, levei esse grupo para o caminho, as botas ficaram do lado de fora do quarto, numa prateleira, conforme é o costume dos albergues. E aí o seguinte, durante a noite eu fui lá, misturei as botas. Peguei a bota que era do João, botei no Pedro e fui misturando. Quando nós acordamos de manhã, cada um pegou a bota e colocou no pé, só que não era o número deles. Isso é uma filosofia de Protágoras, ou seja, esse número é o meu número. Qual é o meu número? O que serve para mim? Qual é o peso que isso tem na minha estrutura de pensamento? Verdade. E durante o caminho, então, vem Arthur Schopenhauer, que diz também que o mundo é vontade e representação, ou seja, aquilo que é assim para mim. Isso não quer dizer que é assim para todos, né?
Então, quando alguém disser que está cansado no caminho, é assim para ele. Eu posso estar melhor preparado. Aquela bota que não serve para o amigo que calça 44, ele não vai conseguir colocar 38. Então, isso dá uma grande diferença no caminho, que a gente chama isso de singularidade. Então, respeitar os limites de cada um. Isso eu faço também como professor. E só não fiz como empresário, né? Empresário, eu não sabia nem caminhar e queria correr. Então, eu passei uma vida jogando uma bolinha e correndo atrás da bolinha. E, de repente, eu pegava a bolinha, jogava de novo e saía atrás. O que resultou isso? Num ser humano estressado, num ser humano com taquicardia, com pânico. E a gente vê isso no consultório o tempo inteiro. Uma não conexão entre sensorial e abstrato. Respondi? Sim, respondeu muito bem. E outra coisa, a conexão, tu fala muito também, e a gente concorda muito com isso, essa conexão com a natureza que o caminho nos dá e que tu começa que cada passo, tu tem uma frase que eu gosto muito, que é o momento que tu tá caminhando, tu tá ouvindo a tua passada e o som vai te conectando o teu corpo com a tua mente. E aí tu encontrou o teu caminho no caminho. Eu acho linda essa frase, porque eu acho que ela é muito melódica e eu acho que ela tem muito a ver com o caminho. E eu agora, por exemplo, a gente estava falando antes de começar a live, eu sinto falta do barulho dos passos dos peregrinos aqui, porque, cara, como eu estou num pueblo pequeno, quando eu caminho na carne maior, eu sempre ouço plec, plec, plec dos sticks, ou aquele passo da mochila, que quase para mim agora é muito engraçado isso. Agora eu estou sentindo falta desse som, Beto, desse som do passo com a mochila, sabe? E aí, quando eu li esse teu pensar, eu pensei, é mesmo, é um ritmo que tu fica ouvindo estrutural, né? É um ritmo estrutural, porque, claro, a pessoa está com a mochila, está com seus passos, às vezes está com o stick, são ruídos incorporados. Muito impactante e muito... Então, ali existe duas linhas filosóficas que foram muito questionadas na Grécia Antiga. Até que ponto um ser humano, o pensamento está mais rápido do que o corpo está mais rápido que o pensamento. Como fazer essa conexão? Existiam duas linhas, então. A linha platônica, que nós podemos ver aqui uma foto de Santiago de Compostela, que tem essa auréola do lado de fora, aqui, né? A questão do anjo aqui em cima. Aquilo ali é chamado na teologia de alma ou ânima, né? Que para a filosofia é pensamento. Então, não deu para para Platão existe um mundo e para Platão existe um mundo ideal, um mundo que está nas ideias, ou seja, o céu, o paraíso, segundo o cristianismo, né? O cristianismo nada mais é que o neoplatonismo. Só que Aristóteles diz o seguinte, que esse mundo perfeito que Platão diz que tem lá, na realidade ele não existe. Esse mundo perfeito que está nas ideias, as ideias estão dentro de nós. Ele era filho de um médico e ele decepava cadáver. Ele esperou o seu mestre morrer e criou uma teologia, uma filosofia, que é a nossa filosofia racionalista. Se eu não posso tocar, se eu não posso ver, não existe, coisa parecida. Fenomenologia, que vem parte do racionalismo disso, né? Então, é o seguinte, quem está com a razão? Nossos pensamentos estão dentro de nós ou estão fora de nós? Quem está certo, quem está errado? A resposta veio muito mais tarde com a filosofia clínica. Ou, na Europa, tem filosofia de acompanhamento, tem filosofia de aconselhamento. Para nós, no Brasil, é filosofia clínica, que foi toda esquematizada pelo gaúcho, Lúcio Pachter, que hoje eu considero um dos caras mais inteligentes na área de filosofia que eu conheço. Espetáculo. Então quem que está certo, quem que está errado nisso? Ninguém está certo, ninguém está errado. Os dois estão certos e os dois estão errados. Perfeito. Como que é isso? Algumas pessoas aristotélicas, por exemplo, uma pessoa que nesse mundo da pandemia agora, ela pode estar
com medo, ela pode estar achando que não vai pagar suas contas, ela está devendo por aí, ela está de mal, ela está sozinha dentro de casa. O pensamento começa a desencadear todo uma parte hormonal que ela não consegue dormir de noite. Ela vai começar a ficar irritada, por sua vez, ela pode fazer um processo de somatização. Essa pessoa é uma pessoa aristotélica, ou seja, o corpo e a mente estão conectados. Só que existe aquela pessoa que não, que a mente está desconectada com o corpo. Pode estar acontecendo tudo isso aí, sabe o que ela faz? Deita na cama, ela dorme. Neste mundo... Repete, Beto, só um pouquinho, que eu não estou te ouvindo. Repete um pouco a que está com a mente desconectada. Então, essa pessoa que está com a mente desconectada com o corpo são a pessoa mais platônica. Elas vivem muito mais no mundo das ideias. Ou até a pessoa aristotélica, que com esse mundo que ficou muito rápido, esse mundo que nós aceleramos os nossos pensamentos, alguns Sim. atrás dos seus sonhos, das suas metas, dos seus objetivos, que é muito comum na área empresarial, e somos muito agendados pelas propagandas, pelo marketing. Toda essa questão nos desconectou com o nosso corpo, ou seja, nós nos perdemos no caminho. O nosso corpo ficou, às vezes, lá na nossa juventude, e nós agora estamos sendo uma pessoa que vive muito no mundo das ideias. E o caminho, Natália, não tem como tu fugir disso. Ou tu te conecta, ou ele vai te conectar. Porque se tu não te conectar... ou seja, ou por bem, ou o caminho vai dizer, tu vai te ferrar, amigo. É verdade. Não tem saída, né? Beto, então é o seguinte, como é que o caminho conecta? Oi. Não, pode continuar que estava falhando aqui. Como é que o caminho nos conecta? Se tu está nas ideias, tu não sente o corpo. Aí que tu não sente o corpo, te dá uma bolha, tu não sente a bolha. Aí vem a segunda bolha. Claro. Aí vem a dor. Aí, puxa, estou cheio de bolha, começa a doer. Aí o seguinte, aí começa a doer aquelas bolhas, tu começa a pisar meio diferente. Vai te doer o tornozelo, vai machucar o joelho. Aí assim, opa, o caminho está dizendo, ei, eu estou aqui, o corpo está dizendo, ei, eu estou aqui, e a mente não está ouvindo. Aí passa um dia, passa 2 dias, passa 3 dias, aí a mochila está atravessada, e tu não sente, tu vai ter que arrumar. E o caminho vai te dando essas dicas. Às vezes vem um anjo no caminho e diz, querido, você está caminhando errado, você tem que pegar um cajado, você tem que pegar 2 cajados agora para ajudar. E aí a gente não escuta os anjos. Ou seja, o nosso ego está desse tamanho que a gente fica se ouvindo, a gente não ouve. Enquanto a pessoa está falando, ao invés de nós ouvir a pessoa, nós estamos nos ouvindo para derrubar dela. Aí, ou seja, vem os... E nós não ouvimos. E depois, então, de passar essa fase do corpo, que é a fase da dor, e a gente aprender a lição, o caminho começa a passar por nós. Sim. Perfeito. Perfeito. Ô, Beto, e qual foi o momento desse teu entendimento todo do caminho que tu começou a fazer esse trabalho terapêutico com teus pacientes? Pois é, na filosofia clínica a gente chama de partilhante. Partilhante porque partilha, ele compartilha a história e juntos a gente segue um caminho. Olha que legal, né? Quando eu fiz o caminho pela primeira vez, que eu me descobri, que eu vi, eu tinha uma pessoa, eu tenho uma pessoa na minha vida há muito tempo, né? Desde os meus 18 anos. E ela era financeira da nossa empresa. E aí o seguinte, eu vim modificado do caminho. Eu não queria mais fazer o caminho, eu não queria mais ser empresário. E ela não conseguia sair dali de dentro. Aí eu convidei ela, então,
para fazer o caminho. Na realidade, eu disse que eu ia fazer o caminho em português. Ela disse assim, eu vou contigo. Eu estranhei, porque ela não caminhava muito, fazia pouco exercício. E ela se preparou e foi fazer o caminho. Isso foi em 2009. Tá? E aí o seguinte, no caminho apareceram todos os demônios das nossas relações. E foi momentos muito difíceis para nós dois fazendo o caminho. E quando nós chegamos em Ponferrada, foi um momento crucial, assim, que a gente conversou tal, e ela tomou uma decisão que ela também ia sair da empresa. É esse, meu Deus do céu, quantos anos nós estamos falando de ela sair da empresa? Aí vem aqui no caminho, no quarto dia, ela tomou uma decisão que... Aí eu pensei, poxa, por que não levar mais gente para ter essa experiência, né? Ela foi a minha cobaia, vamos dizer assim. E a partir, então, de 2009, eu comecei a levar aí partilhantes para o caminho. Comecei levando 2, 5, tal, e agora, anualmente, eu tenho levado pessoas. E a transformação de uma pessoa que faz no caminho, com esse acompanhamento, claro, né? Ela passa a ser o próprio guru dela. Ela sabe se arrumar, ela sabe se ajeitar. Ela, no momento que não parece que o mundo está caindo, ela começa a lembrar do que o que realmente é necessário, né? Uma cama para dormir, um travesseiro, se tiver, se não tiver, pode ser a bota, pode ser a mochila, um saco de dormir e 6 quilos na mochila, né? Quando nós descobrimos que dá para viver assim, o mundo fica leve, né? A gente não precisa correr tanto atrás de dinheiro, a gente não precisa ganhar muito, né? Eu fiz uma live outro dia ali, que depois virou um vídeo, né? De quanto dinheiro precisa o homem, de quanta terra precisa o homem, né? Ou seja, para cada um é diferente, de novo, a singularidade. Tem gente que vive com 5, tem gente que vive com 2, e tem gente que não consegue viver com 50. O caminho nos diz isso tudo, né? Dá para viver, dá para se adaptar. E o Covid agora, né, Adriana? Olha só, o Covid está dizendo, olha, dá para viver diferente. É verdade. Quantos aprendizados do caminho a gente está usando agora nos confinamentos, né? Eu, como peregrina, te digo, a minha mochila está bem reduzida aqui. Minha também. Beto, porque lá no teu site, sabe que te ouvindo falar, eu vejo assim que... Porque lá no teu site tem uma frase de abertura que é muito legal, que eu encontrei meu caminho ajudando o outro a encontrar o seu. E quando a gente vê que conforme tu vai falando das pessoas que tu vai ajudando, dá para se notar que tu continua caminhando. Que a filosofia, além de estar ajudando as pessoas nessas caminhadas, está te ajudando. Por isso que é tão verdade quando a gente ouve e a gente fica emocionado de ver as coisas que tu tá falando, e fica uma filosofia acessível. Porque às vezes a filosofia, a gente precisa trazer para a realidade para ajudar, e tu fazendo esse vínculo com o caminho, e a gente vendo esse teu ânimo falando, dá para se entender mais ainda. Né? Coisa de fã, né? Não, só uma coisa. Falando em ânimo, para aí, que essa live tá muito séria, que eu preciso contar. Olha só, olha aqui. Esse livro não é maravilhoso? Ele é sensacional, incrível, inenarrável. Pode falar para filósofo. Olha aqui, Adri, olha aqui, ó. Tá vendo? Olha, aí vou abraçar ele aqui, ó. Depois que eu te contei, foi muito legal. Eu sempre falo essa história, eu publiquei esses dias, que quando eu dou as virtudes aqui, eu faço todo dia as virtudes à mão, né? E aí, quando eu coloco ânimo, geralmente, assim, americano, coreanos, né? Alguns alemães não sabem o que é o ânimo, né? Quem não tem muita... não tem muita... Não tem a estrutura, por exemplo, não é italiano, brasileiro, espanhol. E aí, quando eu falo ânimo, eles me perguntam, eu digo, peraí, só um pouquinho, que eu vou te mostrar o que é ânimo. Isso, porque a palavra é a virtude, enfim, é a palavra positiva que mais
tá escrita no caminho, né? Que até tem esses dias teve uma reportagem, eu acho que foi do Pombo, não me lembro de quem que falou que ânimo era a palavra mais escrita no caminho. E aí eu sempre, bom, não preciso te dizer que eu fico com o livro para lá e para cá, e aí todo mundo fica olhando, enfim. Ânimo. Olha só para fazer uma parte. Tem o Luiz Paulo Mota perguntando que livro é esse? Esse livro, Luiz, é o livro do Beto Colombo, Muito Além do Caminho de Santiago. Tem, Beto, para comprar o livro... Tem pela internet, pode... Nossa, deu um raio legal aí agora. Trovões. Tem pela internet, tem no site da Oikos, www.oikos.org, aí compra no preço de custos, né? Chama-se Compostela Muito Além do Caminho de Santiago. Foi um livro que fizemos aí, o Manuel Mendes, que é meu irmão hoje, querido. Fizemos o primeiro caminho junto. E nesse caminho de Santiago, o primeiro de 2005, era um caminho mais rústico ainda, né? Era difícil encontrar lugares para dormir. Foi um caminho existencial muito forte. E naquela época, o Manuel entrava todos os dias ao vivo na rádio e às vezes me entrevistava, às vezes eu entrevistava ele. E nós estávamos com uma câmerazinha de 2.2, né? 3.2. Era a última que tinha, bem pequenininha, eu levei o caminho e a gente começou a brincar de bater foto. Inclusive, o Manuel me ensinou, ele tem curso de fotografia, me ensinou algumas técnicas de fotografia. E quando nós voltamos, no caminho já a gente começou a dizer, nós podíamos registrar isso tudo, né? Saía num jornal também, né? E a gente pegou tudo aquilo que a gente tinha feito das entrevistas, mais as lições do caminho que eu falava, e acabamos se transformando nesse livro aí, que hoje, sem medo de errar, um dos livros sobre o caminho mais vendido no Brasil hoje. Ganhou prêmios por aí tudo. É fantástico. O Acácio está dizendo aqui, vocês sabiam que essa foto, letra do ânimo, é minha? Eu não entendi se a foto é dele, se a letra é dele. Ele que escreveu. Ele que escreveu o ânimo, viu, Natália? Ai, amado. Ele escreveu numa pedra, e um dia eu mostrei para ele e disse assim, eu escrevi isso, essa é a minha letra. Agora, nós então, não sabemos também. Agora o Beto Colombo e a Cássio, que eu sou bem fãzoca dos dois, agora os peregrinos eu ainda vou ter que contar, porque a Cássio com o Beto Colombo vou fazer toda a história aqui, né? Beto, agora não fugindo muito do trabalho que tu faz, qual é o processo, assim, que processo tu faz de preparação para levar os peregrinos? O que tu sugere para aqueles que estão pensando em fazer o caminho, mas principalmente os teus grupos, tu faz algum processo de preparação com eles para irem para o caminho? Então, deixa eu pegar aqui, vou fazer propaganda agora. Claro. Além desse livro ali, o caminho de 2014, eu fiz esse guiazinho aqui, Compostela Muito Além do Caminho. Tem na Amazon, tem por aí tudo aí. Isso. E quem corrigiu isso aqui, agora essa última, segunda edição, foi feito 20 mil, foi vendido, agora foi feito mais 20 mil. Quem fez a revisão disso tudo, de quilometragem, foi o Acácio, né? Revisado pelo Acácio. E esse livrinho aqui dá o passo a passo de como se preparar para fazer o caminho. O trabalho que eu, como terapeuta, faço é um pouquinho diferente. Claro. Então, é o seguinte, isso eu fui aprendendo também, levando gente para o caminho, né? Eu levei um grupo, acho que foi em 2013, que esse grupo foi pego mais ou menos assim, a gente se encontrou, a gente treinou um pouquinho junto e se encontrou no aeroporto e fomos. Chegamos lá, como eu falei antes, no caminho aparecem anjos, mas aparecem demônios também. E os demônios geralmente não estão fora, não, estão dentro de nós. E esse grupo, em 5, começaram a se desentender, começaram a brigar entre eles. E eu disse, meu Deus, o que eu faço? Porque nessa época eu não levei ainda, não era um trabalho pago, um acompanhamento pago. Eu fui junto com esse grupo porque eu conheci o caminho e tal. E eu me surpreendi com... E a partir desse caminho, eu comecei, então, a fazer grupos que têm a ver com eles, né? Então, eu monto a estrutura de pensamento,
Para vocês terem uma ideia, tem pessoas há 6 anos esperando um grupo que tem a ver com ele para ele ir para o caminho. Então, quando tu faz um grupo que a estrutura de pensamento ela é parecida, dá para levar junto esse grupo. Que aí o caminho fica leve, o caminho fica contemplativo, o vento é a favor. Né? Quando a gente pega uma chuva de granizo, como a gente pegou em 2016, no caminho, foi uma festa, se machucamos, se molhamos, passamos frio, mas foi uma festa quando nós chegamos no albergue. Aí, se leva um grupo que é diferente, que já estão brigados entre si, como segurar isso tudo no caminho? Eu já vi muita gente se separar no caminho, porque não sabe lidar com essas questões. Já vi muitos casais se separar. Por isso que algumas pessoas dizem, foi para o caminho, vai se separar. É porque lá fica muito... Não dá para a gente se esconder da gente mesmo lá. Aparece. Então, para levar um grupo para o caminho, tem gente que pergunta, tá, mas devo ir sozinho, devo ir em grupo, o que tu sugere? Eu não sei, tem que montar a estrutura de pensamento para saber. Claro. Se uma pessoa ela é bastante inversiva, se ela olha bastante para dentro dela, se ela tem um tópico determinante, o que ela acha dela mesma, deixa comigo, eu faço, eu posso, essa inflamação do tópico 2 do que dele mesmo, eu acho que ele tem que ir sozinho, sim, tem que ir sozinho. Mas se uma pessoa gosta de conviver em grupo, gosta de aprender em grupo, acho que tem que ir em grupo, né? Se uma pessoa quer ir fazer uma terapia de casal, etc., é importante ter um terapeuta junto. Eu não recomendo muito, se um casal está com problemas existenciais e resolver esses problemas no caminho sem passar por um terapeuta antes, não é uma boa ideia. Mas isso é assim para mim. Não quer dizer que é assim para todos. Claro. Mas tu faz alguma conexão com eles antes aqui, para fechar o grupo? Eu dou desde as dicas assim, de comprar equipamento juntos, que é fundamental. Quando eu fiz o meu primeiro caminho, eu fui com uma bota errada, eu fui com uma mochila errada, não escutei, ou sei lá, ou não me orientaram, mas possivelmente eu não ouvi, porque eu ouvia muito pouco. Então, fui com a mochila errada, fui com peso a mais, comprei uma mochila maior que precisava, botei uma bota do mesmo número do pé, gente, isso é a maior furada que tem. Bota tem que ser 2 números maior para não dar bolha, para o pé para não bater as unhas na frente, aqui perder as unhas. Então, se a gente for com o equipamento junto, então eu vou junto com eles, compramos equipamento, compramos uma mochila certa. Depois a gente vai treinar, começa um treino de 6 km por dia, vai aumentando para 8, para 10. Eu passo todo um esquema de treino para eles. E, geralmente, isso começa 9 meses antes. A gente vai curtindo o caminho, eles vão pesquisando. O que acontece no caminho. Aí fizemos caminhada aqui de 1 dia, de 2 dias, de 3 dias. Alguns fazem o caminho da ilha, alguns fazem o caminho das missões no Rio Grande do Sul, outros fazem a rota gastronômica, outros fazem o caminho europeu lá no... E cada um vai se preparando. Aí, quando chega no caminho, o corpo não pode atrapalhar, porque nós temos que trabalhar diversas outras questões. O corpo, ele tem que ajudar lá. Claro que a gente vai cansar, vai doer, e a dor é a grande aliada do caminho. A dor, doer, olha, aquelas dores musculares, né? Ficar curtindo isso, né? Dor nas pernas, dor nas costas, chega no albergue, toma aquele banho, deita, parece que a alma vai embora, assim, tu fica aquele corpo deitado naquele colchão. Nossa. Não posso nem falar muito aqui. É emoção, né? O caminho é... É verdade. E uma coisa, aproveitando também, porque tu leva também bastante empresário, porque esse foco, porque tu pela tua experiência, nos conta disso. Porque eu tenho um amigo de Porto Alegre, o Hélio Strasburg, que é um filósofo de Tibeto, cada um tem o paciente que merece, cada um tem o partilhante que merece. Então, essa experiência minha como empresário acabou, então, quando tu é um terapeuta, tu não faz propaganda da terapia. Claro. Tu atende um que vai dizendo para o outro, que vai dizendo para o outro, e assim vai, né? Eu tenho terapeuta, a maioria deles empresário ou profissionais liberais,
desde a Argentina até os Estados Unidos, de gente que eu comecei a atender por aqui, que eu comecei a atender empresas de consultorias, que as pessoas acabaram sendo transferidas, alguns, inclusive, americanos, outros argentinos, uruguaios, e eu atendo hoje tudo via Zoom, como aqui, né? Antes eu atendia, antes do Covid, atendia em São Paulo e se deslocava, imagina, de Washington, da Argentina, do Uruguai, para vir ali para ser atendido, do interior do país inteiro, vim para ali, eu passava uma semana assim, uma semana não lá. Hoje eu faço aqui, olha só, e o mundo agradece isso. Imagina o combustível fóssil que deixou de ser queimado. Então, assim, ó, eu não escolhi ser terapeuta de empresários. Aconteceu. E eu agradeço, porque o empresário, o que eu sou hoje, devo muito a esse mundo empresarial que eu fui, esse mundo de empresário, esse empresário que eu fui, que viveu nesse mundo empresarial. E só tenho gratidão para isso, me ensinou demais. E talvez todo esse processo de estar em paz comigo mesmo, de estar em casa, é por causa disso, por essa questão financeira resolvida, por saber viver com muito e viver com pouco, porque já tive... A nossa empresa quebrou 3 vezes, tivemos que recomeçar 3 vezes. Então, teve momentos assim de passar um ano de não ter um automóvel para andar. E esse mundo me ensinou isso tudo, né? E o caminho me ensinou a viver sem nada. Claro. É verdade. Ô Beto, me diz uma coisa, quais os principais pontos, assim, a gente voltando ao caminho, né? A gente estava comentando, que tu julga importante para o autoconhecimento, no decorrer do caminho, né? Quais são os principais pontos para o autoconhecimento, para a gente fazer o autoconhecimento no caminho? O que tu julga, assim, o mais importante? Pois é, eu tenho uma teoria, só uma teoria, não sei se é verdadeira isso. A primeira parte do caminho, a primeira semana, assim, né, é uma semana muito doída, geralmente quase que para todos. Dói o corpo, machuca. E quando nós chegamos num local que a gente chama de mesetas, lembra? Depois de Castro Reris. Sim. Então, até Castro Reris, para mim, é a fase do corpo. Te dói tudo, aí tu começa a te ajustar, né? Puxa, eu tenho que caminhar com 2 cajados, eu tenho que aliviar a mochila. Aí tu vai te ajustando no caminho. Ali parece que o caminho começa a entrar e tu diz, pô, acho que dominei o caminho. Está dominado. Aí, a hora que tu achou que tu tá feito, agora eu sei o que fazer. Tu começa a caminhar, mesetas, imagina quem está ouvindo, assim, ó, tu sobe numa mesa e nós passamos durante mais 10 dias caminhando, que é tudo igual. Tu olha para um lado é girassol, tu olha para o outro é girassol. Tu olha para um lado é cevada, para o outro é cevada. E tu vai caminhando. Aí tu não tem mais o que olhar. Sabe para onde é que tu olha? Para dentro. Para dentro. E olha, esses 10 dias para mim é o dia que tu diz assim, o que é que eu estou fazendo aqui? Meu Deus do céu! Já inventaram avião, já inventaram jato, já inventaram automóvel, bicicleta. O que eu estou fazendo caminhando aqui? Acho que eu enlouqueci, dormindo nessas colchonetes. Como eu falei, eu fui lá atrás, tinha dia que nós dormíamos em colchonete de lona, num calor desse tamanho assim, no sótão de uma igreja. Um calor infernal, nós dormindo ali sem lençol, dentro daquele saco de dormir. Puxa, a gente teve noite que a gente tinha que tirar a roupa, porque o calor era... Eu fui no mês de julho, né? No verão. Poxa, foi muito pesado. E aí o seguinte, nessa parte que tu começa a dar um Google para dentro de ti, onde é que a gente vai buscar? Eu ia buscar onde? Na razão. Eu ia querer saber por quê e para quê. Por que eu estou fazendo aqui? Para que eu vim para cá? E a resposta não estava ali. Aí então, eu estava caminhando... Como filósofo, tu diria para as pessoas não deixarem as mesetas. Não porque deixar as mesetas. A maioria das pessoas quer, às vezes, deixar... não passa pelas mesetas. Não é tão bonito. É uma das paisagens mais lindas, porque é a interior, né? É a introspecção.
É a Pois introspecção. é. Aí nesse momento que eu começo a entrar para dentro de mim, eu encontrei uma frase lá que depois virou até uma camiseta. Teve uma frase que a gente encontrou estava escrito assim no muro, assim, ó, quem soy, mira em tu coração. Eu disse, meu Deus, olha só, eu estou buscando no lugar errado. Eu estou buscando na razão, eu devia buscar nas emoções. Aí é o seguinte, aí eu fui buscar o seguinte, aquilo que eu gosto de fazer, aquilo que me dá prazer, aquilo que comecei, vinha toda a metodologia epicurista para dentro de mim. É isso, eu tô fazendo o que eu não gosto, é por isso que eu estou assim. Comecei a vir aqui para a empresa. É ali que eu tomei a decisão, eu não posso ser empresário. E aí o seguinte, eu disse assim, bom, eu já sei então onde buscar, nas emoções, mas o que mais tem? Aí eu fui lá para a axiologia, para os valores, o que é mais importante para mim? É ganhar dinheiro ou ter uma vida em plenitude? Puxa, aí fui lá, não, a prioridade da minha vida agora é essa. E eu comecei a buscar em outros tópicos. Qual o papel existencial que eu gosto mais de viver? É de pai, é de marido, é de filho, é de empresário, é de professor? Aí eu comecei a dizer, poxa, eu poderia ser professor, eu poderia ser terapeuta, que eu já fazia esse trabalho de aconselhamentos lá quando eu fiz o primeiro caminho. E assim, puxa, eu estou sendo guru de algumas pessoas e não estou sendo meu próprio guru. E comecei, e foi nas mesetas que me abriu isso tudo. Quando eu cheguei em León, aí respondendo a tua pergunta, que vem a primeira parte do corpo, a segunda parte eu chamei isso de mente, a parte de inversão, de entrar para dentro de mim. Quando eu cheguei em León, eu estava com uma bota errada, eu abandonei a bota, comprei uma bota nova no El Corte Inglês, que foi a solução para os meus pés, que estavam machucando demais. Estava com uma bota de couro da Timberland, me machucava para caramba. Eu larguei aquilo ali tudo. E a partir de León, que comecei a chegar em Astorga, o meu caminho foi um caminho contemplativo. Nossa, aí o caminho era só gratidão, era agradecimento. Minha mochila já estava leve, ela já tinha incorporado. Aquela comida fazia efeito, assim, eu pegava aqueles bocadilhos que antes eu reclamava, agora aquilo ali era a comida dos deuses, aquele suco de melocotão, aquele suco de laranja, que não existe igual, suco de laranja do caminho, né? Tu parar às 10 horas da manhã, tomar um suco de laranja e comer um bocadilho ou uma tortilha, meu Deus. E aí tu vai deslumbrando aquilo, nossa, esse caminho da contemplação, e aí tu vai até Santiago, assim, né? Quando tu chega em Santiago, aí vem aonde começa o verdadeiro caminho, vir para casa, né? E chegar aqui e dizer assim, agora eu quero ver se tu vai ter uma filosofia peregrina mesmo, ou se aí vem toda a preparação para vir para casa. E o detalhe, tá, gente? Quando nós vamos para o caminho, o nosso movimento autogênico ele é muito alto, então a gente se eleva, né, espiritualmente. Só que quando nós chegamos aqui, as pessoas estão no mesmo patamar autogênico. Claro. E às vezes nós chegamos aqui, queremos falar do caminho, queremos dizer como é que é o caminho, e a maioria das pessoas não está nem aí para isso, ela não está interessada. Elas continuam correndo atrás do dinheiro, elas estão em outra vibe, né, como se diz. E aí nós estranhamos, puxa, eu vou voltar para o caminho. E assim, puxa, mas que tal a gente transformar isso aqui num caminho de Santiago? Claro. Eu estou todos os dias no caminho. A minha meditação para dormir de noite é fazer um trecho do caminho. Parece paranoia, né? Não é. Fantástico. Ai, Beto, tu acha que a gente pode chorar em live com filósofos, hein? Tu sabe que isso que tu falou me remeteu ao caminho, claro, agora, porque em novembro eu fiz um caminho, né, de Fátima a Santiago. E foi o primeiro caminho que eu fiz e que eu estava com saudade de casa e querendo voltar para casa. Aí eu me lembro que eu fiz uma reflexão que eu entendi que era o meu 5º caminho, que a cada caminho eu tirava um aprendizado e começava a transformar a minha vida aqui, no meu dia a dia. E nesse último caminho, eu me dei conta que eu tinha já
o meu caminho aqui onde eu estou. Ou seja, a saudade que eu tinha já era grande, porque a minha vida já estava de uma maneira que era formada de pedacinhos do caminho, digamos assim, né? Mas é bem como tu disse, a gente tem que trazer os aprendizados de lá para cá e aqui vai transformando essa sabedoria do caminho, né? Trazendo ela. Deixa eu... Hã? Por exemplo, vendo muito da tua fala, Beto, às vezes, por exemplo, cara, eu estou aqui e eu estava vendo hoje uns vídeos teus e pensando, tu vê o Beto, ele fala às vezes uma coisa que eu estou vivendo aqui e ele hoje eu realmente te agradeço porque eu senti a poesia vindo de volta. Porque com essa história do vírus, a pandemia, tudo, e a gente tá, vamos ou não vamos abrir, como é que vai ser? Eu acabo, às vezes, como todo mundo, né? Ficando na rotina, e é bom a gente ter essas sementinhas meio de se revitalizar, né? De a gente, como peregrino, promover um encanto interconectado entre nós, né? E eu agora sou hospitaleira, claro, aí quando eu vejo, eu volto, e não, Natália, olha, mira, né, o som, sabe? Mas a gente sempre, todo esse exercício da meditação com caminho de noite. Eu também faço meditação com caminho de noite. Eu adoro para caminhar. Eu adoro pensar em campo de girassol de noite. Beto, tem uma pergunta aqui da Maria Estela Dano. A Estela, nossa Estela. Pode-se fazer um paralelo ou comparação entre o primeiro caminho e os que fazemos posteriormente ao primeiro? Fazer um paralelo entre o primeiro e os demais, em se tratando de toda essa filosofia do caminho. Assim, ó, eu costumo dizer que eu fiz o meu caminho em 2005. Aquele caminho foi um caminho para mim. Caminho... eu estava muito focado em mim mesmo e não olhava nem para outras pessoas, tal. Então, aquele foi o meu caminho. Foi o caminho que me deu me deu muitas lições. Depois eu comecei a ser menos inversivo, e comecei a levar pessoas para o caminho. Quando eu comecei a levar pessoas para o caminho, o aprendizado foi diferente. E cada caminho que eu vou, cada grupo que eu vou é diferente. Tem grupos que querem ficar em hotéis, por exemplo. Dorme 1, 2 dias em albergue e querem reservar hotel. Né? Vai perdendo bastante o espírito do caminho. Teve gente que... Eu levei um grupo de empresário em 2017, 2016, ou 15, não lembro, que eu sabia onde a gente ia parar, sabia que tinha lugar, e teve dias que a gente ia ficar em albergue, cheguei a conversar com pessoas para deixar o albergue disponível para nós, um albergue de 12 lugares, nós estávamos em 8, tinha mais 4 colegas que viriam depois para ficar para nós, e teve pessoas que pegou a secretária do Brasil, reservou um hotel totalmente fora do caminho, tivemos que andar quase 11 quilômetros de carro fora do caminho, e custava entender isso. Então, assim, cada grupo que eu levei foi um caminho diferente. O que eu tenho estranhado muito no caminho é a questão dos hospitaleiros, né? Que tem poucos hospitaleiros hoje no caminho. O caminho depois de 2008, depois da crise na Europa, 2008, 2009, 2010, muita gente fez do caminho um negócio. E quando a gente já chega de cara, já sabe que aquilo ali é um negócio que não é hospitaleiro. Por exemplo, o Acácio está nos ouvindo. Quando tu chega no Acácio, a gente vê um hospitaleiro, a gente conversa com um hospitaleiro, alguém que está ali para te receber. Quando tu chega na Mara e no João Luiz, quando tu chega na Natália, é o espírito do caminho que está ali. Ou seja, tu te sente bem, tu te sente em casa. E, às vezes, tu sai de uma cidade e vai para uma outra, tem alguém esperando em uma cidade entregando um panfleto para a gente ir no albergue deles. Eu sei que as pessoas precisam sobreviver, pessoas precisam viver. Alguns vivem de donativos e tem gente que não entende, acha que donativo é free, que é de graça. Quem é do Evangelho, que viva do Evangelho, diz o Jesus Cristo.
Então, eu acho que vocês, cada hospitaleiro tem que viver de doação, tem que colocar preço nas coisas assim, mas esse comércio do caminho depois de 2010, eu confesso que me irritou, até um ponto. Porque esse grupo que ficou no hotel e que eu achei que o caminho não ia passar por eles. E, por incrível que pareça, 4 dessas pessoas, 2 já voltaram para o caminho e tem mais 2 que vão voltar agora, porque o caminho fez muita diferença na vida deles. Então, eles entraram, sim, como turista, como alguém que queria fazer uma aventura, para comer, para beber, mas eles não terminaram como turista, eles terminaram como peregrino. Olha só, entraram como turista e viraram peregrino. Então, aquele caminho valeu para eles também. Então, cada caminho é um aprendizado. Nós pegamos caminho, eu peguei um caminho em 2018, que eu peguei uma enchente de Roncesvalles, cara, bicho, até... Puxa, foram 12 dias de chuva. Foi muito pesado para nós. E, olha, nos arrebentamos, até no corpo, tudo, né? Mas foi um caminho diferente. Cada caminho, ou seja, não nos banhamos 2 vezes nas águas do mesmo rio. O rio é outro, nós somos outros. O ano passado eu fui fazer o caminho com 56 anos de idade. Eu nunca tive 56 anos de idade. Adri, Natália, me doía tudo. Eu achei que eu não ia terminar o caminho. Minha nossa. Teve dias que eu tinha uma mulher que estava machucada, que despachava a mochila. Eu fui lá na mochila, fiz um saquinho, tirei algumas coisas mais pesadas minhas e fui com uma mochilinha de 3 quilos, bem levinha, porque o caminho estava dizendo: ei, bicho, tu vai te estourar. Então, ouvir o caminho, escutar o caminho, despachar a mochila, qual o problema? Se está doendo, se está... Despacha se for... Não existe caminho certo, não existe caminho errado. O Jesus Jato um dia me disse assim, ó, a gente dormiu lá, né? Eu disse: Jesus, eu queria ir até pelo menos mais uns 10 quilômetros, tal. Ele disse: não, dorme aqui, eu quero fazer o ritual. A queimada. Quero fazer a queimada aqui e tal. E fica aqui. Aí ele disse: não, amanhã eu te levo de carro até depois da rodovia lá, dá uns 15 quilômetros daqui. Aí eu disse: mas de carro? Ele assim: sim, tu vai pensar que os peregrinos não pegavam carona de carro de boi, de cavalo, faz parte do caminho. E realmente faz parte. Quando nós andamos aquele dia de carro, que a gente olhou para o lado, que o pessoal caminhando e nós de carro, a gente sentiu que o mundo, a velocidade do mundo é do caminhar, é a passada. Não é do automóvel. Então, olha só, fez parte do caminho. E as 4 pessoas que estavam conosco ali disseram: minha nossa, que lição para nós. Nós vivemos na velocidade do carro. Nós estamos vivendo aquela velocidade, nós temos que viver na velocidade da natureza, não do cronos, né, do cronômetro, mas de kairos, né? Ou seja, do prazer, da fruta amadurecendo, das estações do ano. Que tempo que nós estamos vivendo agora? Não precisamos olhar para o relógio, para o cronos. Nós podemos olhar, estamos no outono, as folhas estão caindo, as frutas estão maduras. Ou seja, é um outro jeito de ver o mundo. Claro. Eu aproveito para perguntar quais são os lugares imperdíveis das buscas internas? Que lugares que tu diria para a gente que são imperdíveis para buscas internas? Eu tenho feito um estudo, inclusive o Acácio me ajudou nisso, sobre esses portais do caminho. Uhum. Tem alguns lugares no caminho que eu não ando acompanhado. Não ando acompanhado, ando sozinho. Por exemplo, a hora que eu subo o Monte do Perdão, por exemplo, para mim é um lugar mágico. Aquilo ali possivelmente tem algum portal celta ali, alguma coisa bem diferente. Eu sinto uma energia ali transformadora. Não abro mão também de um trecho, agora bem lá no final, entre Triacastela até Sarria. Aquilo ali tem uma energia ali. Aquilo ali, eu já senti. Ou por Sanchil? Por Sanchil. Por Sanchil. Por
Sanchiu até Sai. Aquilo ali tem diversos cemitérios celtas por ali, eu já percorri aquilo ali, eu já fui. O seu Antônio, aquele das pedras, a gente já fez rituais ali no meio do mato, onde tinha túmulos celtas, fui de noite com eles, que o seu Antônio, a última vez que eu passei ali, ele já tinha falecido, né? Que esteja com Santiago. E então tem lugares, esses lugares mágicos estão aí, né? Por exemplo, eu gosto muito de depois do caminho tirar um dia para ir lá em Finisterre, para ir lá em Muxia, passar um dia, 2 por ali. Aquilo ali tem lugares ali muito energizados. Para a gente ficar sozinho. Pensa, passar um dia olhando para o mar ali sozinho, pegando um sol, comendo um peixinho. Não para ir lá para beber, para fazer bagunça, mas para tomar um vinhozinho, comer aquela comida galega ali e tal. É um outro jeito, né? Eu acho que o caminho não termina em Santiago, não. O caminho, ele ficar mais uns 2, 3 dias por ali para sentir, para abraçar os peregrinos que estão chegando, conviver, reviver. Eu costumo fazer isso. E uma dica que eu dou assim, não faça um caminho de Santiago para depois fazer um turismo pela Europa. Eu já cometi esse erro 2 vezes. Eu não consegui. Pois é. Eu cometi um erro. O primeiro é um amigo também que era peregrino, queria ir para Amsterdã, e eu tenho uma afilhada que mora lá, e a gente resolveu ir. E viramos turista, olha, uma semana e pouco nós estávamos virando turista, já estávamos fazendo compra em shopping. E aquilo me fez tão mal, mas tão mal, que foi um caminho muito ruim para mim. E uma segunda vez, a gente ganhou uns ingressos para ir uma final da Champions, e a gente tinha que ficar 2 dias em Madrid, que era, meu Deus, foi muito ruim, aquela bagunça, aquela confusão, aquele tumulto. E eu tinha que ficar ali, eu estava com o grupo ia à final da Champions, ficando em hotéis, foi horrível para mim. Foi um pós-caminho muito ruim. Claro. Então, se puder dar uma dica, talvez seja diferente para cada um, mas para mim não valeu a pena. Isso é assim para mim, né? Eu concordo contigo. Meu primeiro caminho, em 2013, eu fiquei uma semana em Madrid chorando e uma amiga minha que morava em Madrid me consolando, porque eu não consegui inteirar. A gente não... o choque, né, da volta é muito forte aqui. Tem uma pergunta aqui, tem o Eliseu Vec perguntou: o primeiro caminho é o mais introspectivo ou cada caminho tem a sua marca? Eu acho que, de certa forma, já respondeu, né? Que cada... É isso aí, não tem caminho certo, não tem caminho errado, né? Cada caminho leva a algum lugar. Eu confesso para vocês que esses últimos 2 caminhos que eu fiz um caminho agora em 2018 com casais. Fomos em casais. Muito forte, muito diferente. Muito diferente. Quantos casais vocês foram, Beto? Fomos nós e mais 2 casais. Fomos em 6 pessoas. 6 pessoas, 6 ritmos, é diferente, né? Diferente. E assim, né? Às vezes fazer uma terapia de casal no caminho. Beto, passou o nosso papo, mas me conta uma coisa, como é que tu vê agora, assim, como é que tu vê os caminhos brasileiros? Porque a gente está tendo um movimento tão bonito, né? Como é que tu vê os caminhos brasileiros? Muita gente me faz essa pergunta, por que vai Santiago? Tem tantos caminhos aqui. Olha, cada caminho é um caminho, é diferente, não? E o caminho de Santiago é o caminho dos caminhos. Existem caminhos que eu gosto muito aqui, tá? Por exemplo, além do caminho de Santiago fora do Brasil, Machu Picchu, eu acho muito legal fazer. Eu fiz na Itália o caminho de Assis, eu fiz o Sentiero del Dei. Aqui no Brasil, eu conheço alguns caminhos, né? Por exemplo, o Caminho das Missões, acho um caminho interessante, muita história. O meu caminho preferido aqui, estou puxando para a minha brasa, mas eu acho o caminho mais bonito de todos é o caminho da ilha, uma volta à ilha de Santa Catarina, 188 quilômetros, tu vendo o mar todos os dias em cima dessas montanhas, enxergando o mar. É cheio de magia, né? Por isso a Ilha da Magia.
e às vezes a gente faz com a casca, que é bastante gente, mas eu também já fiz com 3 pessoas, com 2 pessoas, ouvindo os moradores, ouvindo os manezinhos, comendo a tainha pescada. Fiz no inverno, comendo a tainha pescada na hora. É um caminho interessantíssimo, gente, para fazer. Nós estamos fazendo um caminho agora aqui que vale a pena. A gente já fez ele em parte, vai fazer agora nesse feriadão ele um todo. A gente está usando o chamado de caminho do rinoceronte, porque é um caminho que ele sai do mar, sai do Morro dos Conventos, em Araranguá, passa por Maracajá, entra em Criciúma, vai para Forquilinha, dorme no primeiro dia em Forquilinha. Forquilinha é uma cidade que tem uma tradição de cervejaria e tem um convento ali também. A gente pode dormir no convento, pode dormir em hotel. Depois vai para Nova Veneza, que é a capital nacional da comida italiana, da gastronomia italiana. Dorme em Nova Veneza. No outro dia vai para Siderópolis, que é outro lugar com uma gastronomia fantástica. E depois a gente sobe de 0 a 1.634 metros de altitude. 1.534 de altitude. É muito difícil essa parte. Quando chega lá, a gente dorme numa fazenda ali, e depois volta e faz o Pico do Rinoceronte, que é um dos lugares mais altos do sul de Santa Catarina, né? E do Brasil, né? Assim, ó, lá de cima tu vê o mar, tu vê de onde é que tu partiu. São 110 quilômetros, 5 dias de caminhada. Para mim é um caminho transformador. Aqui no sul tem um outro caminho que a gente chama da Trilha do Realengo. Muito difícil também. É Praia Grande, é Turvo, Santa Catarina, parte de Timbé do Sul, Morro Grande. Muito difícil também. Tem que ir, dormir lá e voltar 2, 3 dias. Aqui existe um caminho que é chamado o Caminho do Piabiru, que faz o litoral catarinense aqui, sai de Torres, no Rio Grande do Sul, e vai até Florianópolis. Também é um caminho muito legal, às vezes um pouquinho difícil, muita praia, né? Areia e tal. E o caminho da fé, o caminho do sol, são caminhos. E aqui nós temos o caminho da Santa Paulina. Quem não fez é recomendadíssimo, né? O caminho da Madre Paulina são. A gente tem o Caminho do Sul, que sai de São Leopoldo, que até o seu Inácio Flores, que é um peregrino nosso aqui, ele vai até Santa Paulina também lá. E é bem longo, ele é distante, mas é muito bonito, muito bonito. Agora, Beto, esse Caminho do Rinoceronte, tu pode ter certeza que eu, em nome da Casarg, já digo, olha que nós vamos descer aí. Eu quero fazer também. Deixa eu voltar isso tudo, que a gente faz o grupo da Casargs aqui, a associação, e vamos caminhar no Caminho do Rinoceronte. Tem estrutura, tudo, tem pousadas, tem hotéis, tem fazenda, tem chalé, tem para diversos preços, e é um caminho diferente, bem legal, tá? Costeia rio. Quem tiver muito cansado, que não conseguir subir, né? Porque é pesada a subida lá, pode acabar o caminho em Nova Veneza, por exemplo, um dia antes, e esse caminho acaba na Serra do Rio do Rastro, no mirante do Rio do Rastro. Então, é uma paisagem, um dos lugares mais bonitos do mundo, a Serra do Rio do Rastro. Esse maravilhoso. É o caminho que a gente vai lançar agora. Eu queria te pedir, eu queria passar umas fotos tuas aqui, e que tu vai falando um pouco para nós, e dentro de escrever um pouco as fotos, que tu dissesse para nós, assim, para ti, o que é o verdadeiro peregrino, aquela alma peregrina, né? Dá uma traduzida nisso para a gente. E posso ir passando umas fotos? Pode. Então já vou, peraí, vou botar aqui. Estou aprendendo. Não, vamos verdadeiro lá. Peregrino. Olha aí, esse é um grupo, inclusive está tem no YouTube, chama-se Peripatéticos. Esse foi um grupo fantástico aí que a gente foi em 2017, 2016, esse 2016. Inclusive esse de azul, mais à esquerda, aí é meu filho mais novo. Eu já fiz o caminho com os meus 2 filhos, tá? Não, o outro da outra ponta. Esse aí, esse é meu filho mais novo. Hoje ele tem 30 anos. Fantástico. Vamos passando aqui. Olha aí,
esse caminho, esse pessoal aí é muito interessante. Aí tem um peruano, tem um americano, tem de Porto Alegre, o Hildo Meyer, o de preto aí, tem o Guto Freta aí, o presidente do Grupo Angeloni, o de vermelho do lado aqui é o Felipe, meu filho mais velho, o Oscar Balsini, também um empresário daqui. Aí tem o Lúcio lá atrás, Luiz de Lúcio, mora em Washington. Esse grupo aí foi um grupo diferente. O caminho demorou um pouquinho para passar neles, mas passou. Uhum. Vamos lá. Ah. Olha aí os cajados. Símbolo do caminho, né? Tem cajado de tudo quanto é tipo. Né? Esse cajado aí com esse caroço maior, eu bati a foto porque eu comprei ele lá. Ele está aqui na minha casa. Esse está aqui em casa. Perfeito. Isso é uma parte mágica do caminho, né? Aqui eu já vi muita gente que se transformou aqui em cima quando deixou sua carga pesada aqui, né? Trouxe pedras. E eu vou contar uma história para vocês, que depois eu acho que vai passar um vídeo ali. Uma daquelas pessoas do grupo, ele tinha um irmão que queria muito ter filho, já estava com uma idade um pouquinho avançada, não conseguia ter filho e tal. E quando ele fez o caminho a primeira vez, eu contei para ele, olha, quem sabe tu leva, faz um pedido e tal. E ele bateu foto de 3 pedrinhas na mão. E quando ele voltou, a cunhada dele estava grávida de trigêmeos. Uau! E ele foi, então, segunda vez no caminho para agradecer. Olha que legal. Fantástico. Fez um caminho para pedir, um caminho para agradecer. Olha aí, a águia. A gente bateu foto porque a pessoa que pega uns donativos, ele tem uma ajuda para pessoas deficientes, com pessoas com câncer, e aí bate a foto com essa águia. Esse aí é aquele mesmo grupo, né? É o que estava na frente da catedral. Isso. Eles estavam com menos barba, assim. Estava mais limpo. Esse foi um grupo que a gente partiu de León. O pessoal que não tem muito tempo, a gente parte de León, então é um caminho de 15 dias, 12 dias caminhando. Tal. É um caminho mais poético. Ali foi a partida de León, né? Essa é León, né? Eu gosto muito de ver o sol, né, aparecendo, né? Curtir o calorzinho, o cobertor do sol nos aquecendo de manhã. Ó, o Zé Luiz e a Mara. Aí, ó, olha aí, ó. Esse foi o último caminho que a gente fez em 2019, aqui, ó. O Dalto, tá? O Eduardo, o Paulo, o Luiz e a Mara. Tem do Rio de Janeiro, tem de São Paulo, tem de tudo quanto é lugar aí. Esse povo foi um caminho interessantíssimo também. Choramos muito nesse caminho aí. Isso é a Cegonça, né? Eu adoro cegonhas. Traz nenenzinho, né? É abundância, né? Abundância. Nas minhas virtudes, eu chamo a carta da abundância com girassol e as cegonhas. Ai, que lindo. Cruz de ferro. É isso aí. Essa foto foi de uma pessoa que descobriu que ela queria ser empresária no caminho. Ela foi como empresária, ela achava que era empresária, mas ela na realidade era um filantropo, né? Queria idealista e no caminho ele disse assim, não, eu quero ser empresário. E foi, se preparou para ser empresário, hoje é um grande empresário. Olha aí, no caminho a gente vira criança, olha ali. Um cara barbado de 60 anos, olha aí, um palhaço lá atrás, ele fez eu tirar essa foto, porque ele estava parecido. Daltinho, grande amigo nosso. Essa liberdade que a gente fica no caminho é gostosa, né? Esse rapaz ele se redescobriu no caminho. Também tem uma empresa de confecção chamada Vida Marinha, e ele acabou fazendo engenharia, e no caminho ele começou a tirar muitas fotos e cantava muito. A gente cantou muitas canções, fizemos uma lista de música que a gente cantou durante o caminho, assim, dizer, cara, eu não fazia isso há quanto tempo, né? Aí ele descobriu que ele é um bom fotógrafo e quando ele voltou, ele parou de administrar a empresa e virou o designer da empresa. Então, hoje, ele é mais o cara da criação do que da gestão.
E isso foi o caminho que fez com ele, segundo ele. Show. Bom, Olha aí. aquela já está restaurada. Essa é mais Uhum, recente. isso mesmo. Tem um Tem caminho colorado. dele, tem de 2005 até hoje. Até o ano passado, né? É. Divino. Pois Tá é. todo mundo com saudade das setas amarelas, A né? pergunta é, né? Às vezes a gente... No caminho é muito fácil, né? É só seguir a seta, né? Siga as flechas amarelas. E aqui na vida, né? O que nós estamos seguindo, né? Qual é o nosso ídolo, né? Qual é o nosso Deus que nos deixa ansioso, né? Aonde é que nós queremos chegar? O que nós elegemos de tão importante que passa a ser o nosso Deus? É a comida, é a bebida, é o carro novo? O que nós estamos correndo atrás? No caminho a gente sabe onde é que quer chegar. Nós queremos chegar em Compostela. Quando nós chegamos em Santiago de Compostela, a gente descobre que a vida tem que seguir, né? E esperar, ver o que o caminho vai trazer. Cada dia traz uma coisa nova, tem dia que te traz uma dor, tem dia que traz flores, tem dia que traz uma emoção tão forte, uma saudade, tu faz um telefonema e diz tudo aquilo que tu precisava dizer para aquele amigo que tu deixou no caminho lá atrás, com 16, 17 anos. O caminho vai te abrindo esses portais, né? E essas setas aí tem uma simbologia. Isso aí, essas setas são lá em Sanchiu, por isso que eu mandei isso. Olha, esse grupo é grande. Olha aí, olha que grupão aí. Aí a gente encontrou o nosso grupo com mais um grupo lá e todos brasileiros aí. Bah. Uau. Onde é isso? Isso, para mim, é um dos lugares mais mágicos que existem. Depois que sai de Fonsebadon, que Fonsebadon é um outro lugar mágico, né? Desde Molina Seca até Fonsebadon, aquilo ali. A Cruz de Ferro, antes de chegar na Cruz de Ferro, tem umas ruínas à esquerda ali. Tem. E eu levanto cedinho, esse é um trecho que a gente faz sozinho também. Eu levanto sozinho e fico por ali, esperando o sol nascer, tá? Muito frio nesse dia, muito frio. É maravilhoso. Ó, a terapia. Ao Paulo Volpe. Paulo Volpe, de Campinas, esse rapaz. Esse rapaz também teve uma transformação muito legal na vida. Ele tinha muitas empresas, 11 empresas, e resolveu que ele não era bom em nenhuma, né? Aí acabou ficando com 2 empresas, né? E se focou naquilo que ele era bom, tal. Interessante. Ó, pessoal. O que eu estou falando aqui, eles me permitiram falar, né? Sim, claro. Olha aí. Muito show. Ai, que lindo. Olha aí. Essa é a minha esposa, a menor, a Albani, e essa é a Denise, de Florianópolis. Nós fomos juntos, em casais, como eu falei, e também foi um caminho lindo, né? Lindíssimo. Nesse caminho, o esposo da Denise, eu não sei se eu mandei um vídeo para vocês da travessia dos Pirineus, da neve. Eu quero passar ele agora. Legal. Aqui é mais o grupo. Então, isso aí é um cara que bate foto no caminho, né? Umas fotos mais produzidas. Tá? O nosso grupo resolveu bater essa foto. Que bom. Verde e amarelo. Essa é a minha esposa, a Albani. Aqui também estava frio. Isso. Ali não precisa dizer onde é, né? Caminho del Sol lá atrás, o seu querido Tomás, né? O último dos Templários. Tomás de Marrarim. Cruz de Ferro de novo. Atapuerca. Olha aí. Pois é. Isso é eu tenho bastante esses trisquel aqui em casa. Inclusive a minha horta aqui atrás, que eu costumo fazer a horta, ela é feita com trisquel em aço cortem mais alto, né? E a gente planta dentro disso aí, dentro de um trisquel. Corpo, mente, espírito, ou
outros dizem que é. Então, isso aí eu coloquei aí porque eu tive uma experiência muito forte. Isso chama-se o Vale do Silêncio. Quem puder ir nesse Vale do Silêncio sozinho, é muito interessante. Eu tive um momento único para mim, dentro da cueva de São Genádio, aí, dormi com uma coruja aí dentro. Fica depois de Ponferrada, né? Fica para o outro lado, né? Tem que pegar um carro e ir para lá, não dá para ir a pé, não. Sim. E aí a gente dorme lá em cima, faz um caminho tal, e chega até São Genádio. Eles não permitem dormir lá, às vezes a gente consegue dormir lá dentro da cueva deles. Simbólico, né? Dormir com uma coruja. Isso. Que conexão com a sabedoria, né? Fantástico. Aqui já são as mesmas. Por que os peripatéticos, nos conta? Peripatéticos vem de Sócrates, né? Sócrates, ele ensinava caminhando. Esse grupo, então, ele foi para o grupo para fazer o curso de um aperfeiçoamento em filosofia clínica. Foi um grupo epistemológico. Que então, a gente trabalhou todos os tópicos que a gente trabalha em 2 anos na filosofia clínica, que é o curso que eu coordeno aqui na universidade, e eles foram para aprender isso, por isso peripatéticos. Enquanto caminhava, eu ia ensinando, tal. Bem legal. Muito lindo isso. Beto, tu comentou de um dos momentos mais difíceis, né, que tu teve no caminho. Eu vou ver se eu consigo passar o vídeo aqui para o pessoal, porque eu te digo que a minha experiência peregrina, eu nunca passei por aquilo ali, realmente eu me assustei de ver, mas eu queria que tu comentasse um pouco para a gente. Vou contar para vocês que... Deixa eu ver, vamos ver se vai, se eu vou conseguir passar. Nós chegamos em... Vou conseguir passar, vou passar. Opa! Os Pirineus, dia 11 de abril de 2018. Vocês vejam que a gente não conseguia nem falar, né? Estava 20 graus abaixo de zero. Olha, ele não consegue mexer a boca para falar. Ó. Eu vejo isso, eu me emociono cada vez que eu vejo. Nós tivemos um momento muito forte ali. Nós saímos de Saint-Jean-Pied-de-Port e ele tinha um sonho, ele já tinha feito o caminho uma vez. Ele é um médico de Florianópolis chamado Alvin, ele foi com a esposa. E nós estávamos subindo na véspera, a gente foi lá, conversou com o pessoal da defensoria lá, e eles disseram, olha, não vão, que está muito perigoso, tal, amanhã é chuva. No outro dia nós acordamos, e ele disse, não, nós devemos ir, meu sonho é atravessar os Pirineus. Eu disse, então vamos fazer o seguinte, amanhã a gente acorda e vê como é que está. E a gente acordou e o tempo estava mais aberto. E começamos a caminhar já cedinho, né? E fomos subindo. Começou a chover. E aí nós custamos a chegar no Orisson. Quando nós chegamos no Orisson, trocamos meias, estávamos encharcados, as mulheres não conseguiram chegar. Aí chegamos ali, nos aquecemos ali e tal. E aí eu perguntei no albergue se alguém tinha seguido. Aí ela disse assim, olha, teve 4 americanos que foram. E aí o Alvin assim, cara, se eles foram, nós podemos ir. E aí nós conversamos com as mulheres, assim, não, nós não vamos. As mulheres pegaram um apoio ali do próprio Orisson e levaram até Roncesvalles, pela estrada. E nós dois, então, o Alvin disse, nem que for só lá em cima para ver os Pirineus lá. E fomos. Chegamos lá em cima, tocamos mais um pouco. E aí tocamos mais um pouco. Quando nós chegamos nesse mais um pouco, os americanos estavam voltando. E nós estávamos indo. E aí nós resolvemos ir mais um pouco e chegamos num alberguezinho que tem lá, que é uma catuta de pastor, assim, entramos ali para dentro. E a gente estava tremendo muito, a gente resolveu fazer um fogo, aí descobrimos que nós não tínhamos levado isqueiro.
Aí trocamos a roupa, nós dois ali dentro. Trocamos a roupa, ficamos com uma roupa quente. E o celular, ele desligou, porque abaixo de tantos graus o celular desliga. Então a gente ficou sem conexão. E aí resolvemos aquecer o celular para ele ligar de novo, tal. E de repente chegou 2 caras da Nova Zelândia, que eram acostumados com neve, entraram ali para dentro e disseram que ia seguir. E nós, a gente já estava há algum tempo ali, a gente abriu espaço para eles, porque cabia no máximo 5, 6 pessoas ali dentro. Abriu espaço para eles. Que tem, né? Eu entrei lá dentro já. Isso mesmo, bem pequenininho. Sim, bem E aí, assim, aqueceu, como nós estávamos em 5 ali dentro, aqueceu tal. A gente esqueceu, botou roupa seca tal. E eu olhei para o Alvin e disse, Alvin, e aí? Eu disse, Beto, onde é que nós estamos? Aí eu disse para ele, cara, nós estamos mais perto de Roncesvalles do que voltar até o albergue. Ele assim, tá, e se nós irmos? Eu disse, cara, o problema é que nós não temos onde é que estão as setas amarelas, a gente não sabe, a gente vai meio perdido, assim. Eu acho que eu consigo saber a descida. E ele assim, Beto, eu tocaria, porque era tão difícil voltar quanto continuar. Sim, estava no meio ali. Aí nós resolvemos seguir. E quando nós seguimos, esse meu amigo, ele tinha infartado, ele tinha operação, ele é médico e ele sabia dos riscos que ele estava correndo. Então ele tomou diversos anticoagulantes ali, afinou o sangue dele e nós tocamos devagarzinho. Aquele rastro que tinha ali era dos americanos que tinham voltado. Chegou um momento que a gente não tinha mais o que seguir. E foi meio que na intuição. A neve começou a aumentar e o caminho ele começou a ter um córrego de água com gelo dentro. Pedras de gelo correndo. E eu queria ficar dentro do caminho, porque se eu saísse fora eu me perdia. Então eu sabia que aquele valo ali era o caminho. Só que tinha água até o joelho, água correndo com gelo dentro. A gente não sentia mais as pernas. E quando nós estávamos ali dentro, isso que é forte, eu disse assim, Alvin, eu estou com a minha vida resolvida. E tudo. Ele disse, Beto, vai ser uma honra se eu morrer no caminho. Eu, tá bom, meus filhos estão tudo um casado, já tem neto, tem uma esposa querida. O que mais que eu quero da vida? Se eu morrer aqui no caminho, vai ser uma honra. E nós nos abraçamos. Tá bom, vamos seguir. Aquilo ali, tá bom, estamos com a vida resolvida. Olha que conversa. Eu comecei a olhar para a minha vida também e disse, puxa, filhos, o que eu quero mais da vida? Eu quero caminhar. Então vamos seguir. Vamos seguir. Fomos tocando. Aí a hora que nós chegamos na descida, assim, para descer, eu disse assim, Alvin, agora chegamos aqui, moleza. Aí, a hora que eu botei o pé para descer, era gelo que tinha ali. Não era neve, era gelo. Eu escorreguei, caí de costas e vim surfando, vim esquiando em cima da mochila. E ele gritando lá para ver se eu tinha machucado alguma coisa, minha perna torceu assim o joelho. E aí levantei, estava bem, aí começamos a descida. Foi muito difícil a gente descer de lado. E quando nós chegamos, que já era perto das 6 horas da tarde, nós chegamos em Roncesvalles, nós olhamos um para o outro, nos abraçamos. Meu Deus do céu, o que nós fizemos? E nós chegamos num albergue, a gente ficou num hostel, naquele hostel que tem ali, enchemos a banheira de água quente, entramos para dentro para descongelar. Sim. Nós não ficamos nesse caminho ali, até hoje eu não sei como. Desobedecemos a Defesa Civil e depois nós subimos, lá na frente que nós encontramos uma italiana com um filho que também tinham seguido os nossos rastros e aquele pessoal que tinha ficado ali, o helicóptero foi buscar eles ali. Isso foi em 2019, ano passado. Foi ano passado. Não, 20 graus abaixo de zero caminhando. A gente estava bem protegido, né? Tu fez ilegalidades, Beto. Foi. Eu até postei um vídeo na época dizendo isso. Assim, olha, quem está atrás de nós aí não venham, né? Postei porque não era para vir. Tu vê, era em abril, 11 de abril, e o inverno tinha tardado naquele ano, né? Então a gente foi em pleno inverno. Tu também fez com neve em maio, né, Adri?
Não, eu peguei neve nos Pirineus, mas a neve estava lá, mas não estava nevando, estava um dia de sol maravilhoso. Agora, tu sabe que é uma das coisas que a gente bate muito na tecla aqui, quando nas reuniões da associação, nas conversas com peregrinos, tudo, é que não, se está fechado, está fechado. Não tentem, porque a gente implora muito isso, porque sabe, né, que assim como está um sol, daqui a pouco fecha e a coisa fecha mesmo, né? E a gente sabe de casos que já aconteceu, passais, não é, mas realmente eu concordo contigo, deve ter sido um dos piores momentos, assim. Eu já tinha passado ali 4 vezes, né? Eu achei que sabia, mas com neve era outra coisa, era um outro jeito, era outro caminho. E nós aqui do Brasil, eu nunca tinha enfrentado uma neve daquele jeito, o máximo era esquiar nas montanhas aqui na Argentina, tal. E confesso que as nossas mulheres, quando nós chegamos lá, eu lembro a Denise disse assim, vocês mereciam apanhar. Imagina como é que elas ficaram as duas lá esperando nós. Não. Eu não quero imaginar. Mas aí agora que estão aqui, é o que a gente tem que contar para os netos e para vocês, né? Olha que sim, claro, vai fazer uma live, tinha que ter essa notícia na live. Eu adorei que tu falou o que eu quero mais na minha vida, caminhar. Eu vou usar ela, né? Eu vou usar assim para mim, para o meu lema. Assim. Eu passei o dia atendendo hoje aqui, mas eu tô louco que chega quinta-feira para botar a mochila nas costas, a bota, né? E sair caminhando em direção à serra. Nós temos lugares muito lindos para caminhar por aqui, nessas serras, esses cânions aqui, né? A trilha do Rio do Boi, aí, meu Deus, que coisa maravilhosa. Tem que vir fazer o caminho de Caravaggio aqui agora. Pois é, eu tive agora esse final de semana, semana passada, atendendo no Cura Hotel lá em Gramado, e a moça falou do caminho do Caravaggio. Sai de Canela, passa por Gramado, Nova Petrópolis, Caxias e termina em Farroupilha. São 2 santuários, é de um santuário ou outro. É muito bonito, muito bonito. Boa, bom, mas amanhã, então, já vai fazer amanhã o caminho do rinoceronte, já, né? Dia 10. Quinta-feira. Quinta, sexta, sábado, domingo e segunda. Maravilha. Depois nós vamos fazer outra live para falar do caminho do rinoceronte. Ai, gente, está tão maravilhoso, mas a gente tem que dormir. Porque vocês tá tudo muito bom, tá tudo muito bem, mas é 1 da manhã aqui, né? Eu tenho gratidão por essa live de hoje. Foi assim, realmente, é uma coisa que a gente tem que terminar. Mas dá vontade de... Mas terão outras. Boa. Beto, fala uma frase aí para terminar. Pois é, uma frase. Olha, tem uma frase que eu gosto muito, que eu, quando fiz o caminho a primeira vez, o meu maior desapego foi de papéis existenciais. Sim. Eu era presidente da associação comercial, eu era presidente disso, eu era no movimento de igreja tal, era presidente do sindicato, presidente... Sabe o que eu voltei? Eu larguei todos esses papéis e eu fiquei em 2 papéis fundamentais, assim, né? De pai, marido, empresário e peregrino. Então, pai, marido, eu coloquei num papel existencial, que é vida aqui, e eu fui largando esses papéis todos. Então, desapegar não significa que tu não tenha que possuir nada, mas sim que nada tenha que possuir você. Olha só. Nenhum papel pode te possuir. Nada pode te possuir. E quando vocês acham que o mundo tem que mudar, talvez nós que temos que mudar, né? Está na hora de olhar para dentro, né? É verdade. Quando não podemos mudar mais uma situação, é porque está na hora de nós mudarmos. E a frase que eu mais gosto é a que tu já falou: encontrei meu caminho, ajudando outras pessoas a encontrarem o seu. Que lindo. Que lindo. Maravilhoso. Ai, Beto. Ai, muito bom. Palmas. Palmas para vocês. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigada. Muito agradecidas, né? Muito felizes da vida. Pelo teu tempo, por esse carinho todo de nos receber, assim. Porque, que nem outro dia, como o Akash dizendo, né? Nós nos recebeu na tua casa, sabe? É uma maneira muito acolhedora, né? Essas lives têm disso, a gente fica muito
ligado. Então, muita gratidão mesmo. Gratidão. Estava maravilhoso. Obrigado, Adri. Obrigado, Natália. E muito obrigado a todos que tiveram a paciência de nos ouvirem. Contem comigo e um bom caminho a todos. Bom caminho! Bom caminho! Tchau, pessoal. Muito obrigada. Até terça-feira que vem. Valeu. Tchau.